A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título O Novo Nascimento. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025 e agora, nessa lição, nós vamos avançar no nosso estudo do Evangelho segundo escreveu João e vamos estudar o capítulo 3 desse Evangelho, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. É uma passagem muito conhecida, é um tema que podemos dizer assim, batido entre os cristãos, né? A gente sempre estuda sobre o novo nascimento, a nova vida, a regeneração. No entanto, nós precisamos sempre nos aprofundar nesse tema. Eu, particularmente, aprendi muito estudando para essa lição. Eu não consigo ministrar uma aula sem estudar. Por mais que eu veja assim, um tema simples, um tema fácil, um tema que eu já estudei, já ministrei, já preguei várias vezes, eu não consigo gravar a aula sem estudar. É por isso que eu estou gravando quinta-feira. Poderia ter gravado segunda? Sim, mas eu não tive tempo de estudar. Então eu precisei estudar o tema, ler um livro de teologia sistemática, ler um comentário de João, fazer algumas anotações, ler a revista, livro de apoio, fazer todo um estudo para ministrar a aula, para gravar essa aula. E eu convido você a fazer esse estudo também, assistir essa aula, ler o material. Vou deixar muito material disponível aqui para você estudar. Nós temos lições antigas que falam sobre esse tema, nós temos material em PDF também sobre esse tema. Vou deixar disponível na descrição do vídeo, mas você também que está no nosso grupo do WhatsApp vai receber esse material exclusivo aí no nosso grupo. Se você não entrou no grupo ainda, manda uma mensagem para nós, solicitando aí para entrar no grupo. Vou mostrar o WhatsApp daqui a pouco, na descrição do vídeo no YouTube e também no site tem aí o nosso WhatsApp e no nosso site ebdenfoco.com também tem o nosso WhatsApp. Só mandar uma mensagem, pede para entrar no grupo, nós enviamos o link, lá você recebe o material de qualidade e também no nosso site, nosso aplicativo que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas voltando aqui para a lição, nós vamos falar aqui dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Vamos entender melhor isso aqui dentro de um contexto mais amplo das Escrituras. Vou citar aqui o Antigo Testamento para que nós possamos compreender de fato o que Jesus estava falando para Nicodemos, o que significa nascer de novo, o que significa nascer da água e do Espírito. Então a gente vai estudar aqui esse contexto bem detalhado. Aqui nessa lição, o escritor da revista usa essa passagem do Evangelho de João apenas no tópico 1, né? No tópico 1, ele destaca o diálogo de Jesus com Nicodemos e, a partir do tópico 2, no caso tópico 2 e tópico 3, o escritor da revista foca um pouco mais no tema em si, que é a regeneração. Então, ele vai passar 2 tópicos falando da regeneração à luz dessa passagem de João e também de outras passagens bíblicas. Então, essa é a estrutura dessa lição. Eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse tema que é sobre salvação, né? Um tema maravilhoso que fala sobre a obra regeneradora do Espírito Santo na nossa vida. Essa aula vai ser ministrada com slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade pronto para ser usado. Você pode usar na sua igreja, isso mesmo. Você pode ministrar uma aula diferente na sua igreja, uma aula bem ilustrada que chama a atenção dos seus alunos. Quem é assinante do EBD em Foco consegue acessar os slides de adultos e de jovens, vários bônus como slide de escatologia, discipulado, sermão em PDF, curso base de teologia e cursos aí de vários temas. Nós temos uma plataforma completa para você se aprofundar nas lições atuais e também em vários temas. Nós temos experiência na produção de conteúdo das revistas CPAD e também conteúdos teológicos. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem também o link para falar conosco no WhatsApp. E também você pode baixar o nosso aplicativo que está disponível para Android por enquanto. Então você vai entrar aí na Play Store, vai procurar EBD em Foco e vai instalar o aplicativo para você baixar e acessar tudo na palma da sua mão. Certo? Vamos para o textuário que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Então isso aqui é uma passagem muito conhecida, fala sobre o novo nascimento e nós vamos estudar em detalhes durante a aula. Verdade prática? O novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então assim, nós entendemos dentro das Escrituras todas as pessoas que querem entrar no reino de Deus precisam nascer de novo. E esse novo nascimento indica o quê? Uma transformação radical na natureza do ser humano como um todo. Não é somente no espírito, como algumas pessoas gostam de falar, não é somente na alma, não. Nós somos transformados corpo, alma e espírito. É uma mudança da nossa natureza por completo. Então isso aqui é fundamental para quem quer entender sobre salvação.
A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 3, do versículo 1 a 9 e o versículo 16. Apesar de que o escritor da revista não explora muito detalhado aqui, João 3,16, eu acho que ele nem cita isso durante a lição, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que todo mundo conhece, eu acredito que todos já ouviram esse versículo, alguns dizem que é o mais importante da Bíblia. Não sei se a gente pode eleger um versículo como o mais importante, mas ele resume bem a obra de salvação e essa passagem está dentro do contexto da conversa de Jesus com Nicodemos. Muitas vezes a gente cita e esquece o contexto, mas tem todo um contexto. Então, para entender João 3,16, é necessário ler todo o capítulo 3 de João. Está dentro de um contexto maior. Vamos avançar aqui para a nossa introdução. Durante a aula a gente volta nessas passagens e explica em detalhes. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Então esse é o objetivo da lição. Vamos estudar sobre a regeneração, que é o novo nascimento. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Então sim, nós vamos estudar essa passagem de João capítulo 3, que fala do diálogo de Jesus com Nicodemos, que ali a gente vê Jesus explicando sobre o que é o novo nascimento, e também nós vamos depois, dentro das Escrituras como um todo, falar sobre esse tema, que é a única maneira de nós sermos salvos, é nascendo de novo. E isso vem através de uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, sim, nós vamos falar aqui de todos os meios, que Deus disponibilizou para que, de fato, nós tenhamos o entendimento desse novo nascimento do Evangelho e também possamos realmente passar por essa experiência. Tópico 1, Jesus e Nicodemos. 1.1, quem era Nicodemos? Vamos entender melhor aqui esse contexto. O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Então, quando a gente começa a ler o capítulo 3, Nicodemos conversando com Jesus, ele já vai citar ali alguns milagres que Jesus realizou. Ele vai falar que Jesus é mestre e que realiza alguns sinais. Nesse caso aqui, o escritor da revista destaca esse milagre, devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho. A sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Então, assim, nós temos esse milagre que muitos acreditam ser o primeiro milagre realizado por Jesus. É o primeiro milagre descrito no Evangelho de João e realmente parece ser, de fato, o primeiro milagre realizado por Jesus no seu ministério. O contexto ali deixa isso assim subentendido, que aquilo ali foi o primeiro milagre. No entanto, no capítulo 2, versículo 23, a gente observa que Jesus realizou outros milagres. Depois desse, Jesus realizou vários outros milagres. Não está registrado. E o próprio evangelista João, lá no final, ele diz que Jesus realizou muitos milagres que não foram registrados. Então, João escolheu a dedo os milagres para escrever e registrar de acordo com o contexto que ele estava escrevendo. Então, sim, quando Nicodemos chega diante de Jesus, ali ele já chega com a notícia, com essa fama de Jesus de realizar vários milagres. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Então, João capítulo 3, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Aqui a gente precisa falar um pouco sobre Nicodemos. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre ele, quem era Nicodemos, mas essa informação aqui é importante. Ele era príncipe, ou seja, era alguém que era reconhecido como um grande sábio. E ele vivia entre os fariseus, ou seja, seus colegas fariseus. No caso, ele estava entre os fariseus, havia entre os fariseus. Então, Nicodemos era um fariseu como qualquer um outro. Nicodemos não era melhor do que aqueles fariseus que batiam de frente com Jesus, que eram hipócritas. Não, ele não era melhor, ele era igualzinho. Tá? Então, assim, Nicodemos estava nesse contexto. Assim como Paulo também era fariseu, Nicodemos também era fariseu, estava dentro daquele grupo de pessoas que não gostavam de Jesus, que eram arrogantes, que achavam que a salvação era baseada apenas pelo fato de serem judeus. Não, sou judeu, eu estou aqui guardando a lei. Eles não conseguiam enxergar os seus próprios pecados,
né? Então, assim, eles achavam que estavam guardando a lei, fazendo tudo certinho. Então, do ponto de vista deles, eles estavam salvos, eles já pertenciam ao reino de Deus. Isso aqui é muito importante destacar. Nicodemos chega lá com Jesus, né, já com uma resposta em mente para as perguntas que ele ia fazer. Ele já tinha em mente aquilo que ele acreditava. Assim, só para você entender melhor, não tem aquele aluno que pergunta para o professor, mas ele já sabe a resposta? Na verdade, ele quer testar o professor. Aquele aluno que, na verdade, já tem o ponto de vista dele e ele faz uma pergunta só para ver o ponto de vista do professor, ele não está tirando uma dúvida, porque tem um aluno que pergunta porque realmente está com dúvida. Professor, estou com dúvida nisso aqui e tal, aí pergunta. Pode ser no EBD, numa classe secular, qualquer lugar. Às vezes o aluno pergunta para tirar uma dúvida, mas tem aquele aluno que já tem em mente uma resposta, aquilo que ele acredita, e ele pergunta só para testar, para ver a resposta do professor. E foi isso que Nicodemos fez. Ele chega ali diante de Jesus com uma resposta pronta. Então ele já tinha o que ele de fato acreditava, né, que ele precisava para pertencer, para ver, para entrar no reino de Deus. Que para ele bastava ser um judeu fiel. Era isso, bastava isso e ponto final. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. João capítulo 3, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele chega diante de Jesus, reconhecendo Jesus como mestre. Se ele estava sendo sincero ou não com isso, não vem ao caso aqui. No entanto, a notícia já tinha se espalhado, os fariseus já estavam sabendo que Jesus andava, né, por lá, realizando milagres e trazendo um ensino diferente. E aqui a gente pode destacar o fato de Nicodemos ter ido à noite com Jesus. Nós não sabemos realmente o motivo. Especula-se que as pessoas na época já dormiam cedo, né? E muitas vezes os mestres, os rabis, enfim, eles ficavam conversando até tarde, debatendo até tarde da noite, e aí Nicodemos aproveitou esse horário para não ser visto por muitas pessoas, meio que escondido, né? Eu vou lá ter com Jesus, meio escondido e tudo mais. Só que a gente não sabe de fato se isso é verdade. O que a gente percebe no Evangelho de João é que noite, escuridão, é uma referência à escuridão espiritual. A pessoa que está morta espiritualmente vive na escuridão. E a luz faz um contraste a essa escuridão. É a pessoa que enxerga a verdade, que entendeu o Evangelho. Então, Nicodemos vai ter com Jesus à noite, mas a verdadeira noite ali é a noite da sua vida espiritual, a escuridão da sua vida espiritual. Ele também está, né, realmente sem enxergar a verdade do Evangelho. Então observe que, de fato, ele foi à noite, isso aqui é literal, à noite, mas tem algo simbólico nessa noite que indica também a escuridão espiritual, a noite espiritual que Nicodemos estava vivendo. 1.2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Então ele chama de Rabi, reconhecendo uma certa autoridade. Eu vejo aqui Nicodemos reconhecendo Jesus como mestre, não como Messias e nem como profeta. Porque, assim, uma boa parte das pessoas, ao ver Jesus realizando milagres, reconhecia Jesus como profeta, como alguém de fato enviado por Deus. A mulher samaritana, ela faz isso, né? No capítulo posterior a esse, capítulo 4, que a gente vai estar na próxima lição, ali está a mulher samaritana, que já conversa com Jesus, mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo de fora de Israel, né, que era de Samaria, mesmo sendo, enfim, um povo excluído, ela teve um entendimento muito mais profundo do que Nicodemos. Mesmo ela não tendo conhecimento da lei e tudo mais como Nicodemos tinha, ela teve um conhecimento mais profundo. E ela reconhece Jesus como profeta. Depois Jesus revela para ela que ele é o Messias. Já Nicodemos, ele, né, coloca Jesus um patamar inferior. Né? No caso, você é um mestre, você é um rabi. Você não é um profeta ainda, mas você tem a autoridade de Deus. Mas assim, aqui, Nicodemos ainda está, né, num nível bem inferior à mulher samaritana, né, só destacando isso aí, né, colocando aqui Jesus como mestre, ele não está reconhecendo Jesus como Messias. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor.
De fato, isso aqui é especulação, nós não sabemos se Nicodemos estava realmente interessado ou se ele queria apenas testar Jesus. Não sabemos também se Nicodemos foi por conta própria ou se ele foi lá falar com Jesus para testar Jesus enviado pelos seus colegas, né? Observe que ele fala no plural, sabemos, né? Vamos voltar aqui e ler, ó. Bem sabemos que és mestre. Ele poderia falar assim, eu sei que tu és mestre, mas ele coloca no plural, sabemos. Muito provavelmente, Nicodemos estava acompanhado de alguns amigos, talvez não estavam lá presente com Jesus, mas estavam próximos, talvez ele tinha discípulos, né, que seguia ele também, porque naquela época era muito comum os mestres, né, terem seus discípulos, ensinar o povo e tudo mais. Discípulo não no mesmo sentido de discípulo de Jesus, mas discípulo com o objetivo de aprender mais da lei, né? Então, Nicodemos, ele fala no plural, nós sabemos, nós temos essa informação. Então, é bem provável que ele estava representando ali um grupo. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Então aqui, mais uma vez, falando, né, o que a gente já falou na introdução, Jesus realizou vários milagres, né, o milagre do casamento, ali, que ele transformou água em vinho, mas também outros milagres ele realizou, como está capítulo 2, versículo 23, e a fama de Jesus já tinha corrido em Jerusalém. Tópico 1.3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. Vamos ler os dois versículos? João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observe que no primeiro versículo, aqui no versículo 3, Jesus fala ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus fala entrar no reino de Deus. De fato, é a mesma coisa. Tudo bem, né? O reino já tinha sido inaugurado. Jesus começou a pregar o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus é aqui e agora. O reino já começou. Lucas registra Jesus nascendo como um rei. Então, sim, Jesus de fato é rei, o seu reino já tinha sido inaugurado, e durante o seu ministério terreno, podemos dizer que tinha uma fase de transição. As pessoas que acreditavam em Jesus naquele momento ali, elas estavam vivendo o Antigo Testamento, mas cumprindo ali no caso, as profecias do Messias, né, que seria enviado, que é a promessa do Antigo Testamento. Jesus é esse Messias e a obra só é consumada na cruz do Calvário. Depois que ele morre, ressuscita, sobe aos céus. Então, todos os crentes dessa época eram crentes em transição. É um entendimento que eles iam adquirindo do reino de Deus, de Jesus, né, até a obra ser consumada. Então, isso aqui vale um destaque sobre isso. Então, o reino de Deus já tinha sido inaugurado e era necessário, né, alguma coisa para participar desse reino, para ver, para entrar nesse reino. E aí, Jesus diz para Nicodemos que é necessário ele nascer de novo. Nascer de novo aqui, no original, pode ser traduzido também como nascer do alto. O pessoal debate qual é a melhor tradução, porque nascer de novo implica em você ser uma nova criatura. Nascer do alto implica numa transformação que vem do alto, que vem do Espírito. No entanto, as duas traduções são equivalentes e têm o mesmo significado. Então, assim, nascer do alto seria ter uma transformação pelo Espírito Santo que transforma você em uma nova criatura. Então, dá no mesmo. Ao ler outras passagens de João e também do Novo Testamento como um todo, a gente vê que não tem diferença de nascer de novo e nascer do alto. Os dois aqui implicam na regeneração. Nicodemos não entende isso aqui. No versículo 4, que não está aqui na lição, Nicodemos ele fala assim, ó, então é necessário que eu volte para o ventre da minha mãe e nasça de novo? Nós não sabemos também se Nicodemos estava sendo irônico nesse sentido ou se de fato ele não entendeu. Mas eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque considerando que ele era um fariseu e ele estava lá para testar Jesus e que ele já tinha uma resposta na sua mente, porque na visão dele, como eu já falei anteriormente, para entrar no reino de Deus era necessário ser um judeu fiel. E ele se considerava um judeu fiel, ele era fariseu. Então ele se considerava alguém que guardava a lei e tal, que ele já estava no reino. E que
que ele precisava fazer para entrar no reino era ser um judeu, então ele já estava ali no reino. E quando Jesus diz que é necessário nascer de novo, ele bate de frente com tudo aquilo que Nicodemos acreditava. Porque se Nicodemos não nasceu de novo, ele não está no reino. Então precisa fazer algo para entrar no reino. E aí ele, age meio que com ironia. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus não rebate a resposta de Nicodemos. Jesus ele complementa a resposta. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui entra mais um termo que, assim, era para Nicodemos entender melhor, porque ele tinha um pano de fundo do Antigo Testamento, ele conhecia o Antigo Testamento, tanto que Jesus repreende ele. Tu és mestre em Israel e não compreende isso? Ou seja, você leu o Antigo Testamento, você leu Ezequiel, você leu Isaías, você leu tudo que fala, do Espírito, que fala da transformação, da renovação, e você não compreendeu? Então, como assim? Então Nicodemos, ele realmente sai dali, sem entender o que Jesus ensinou, porque ele estava com a sua mente cauterizada. Não há nenhum sinal de que Nicodemos se arrependeu e acreditou naquele momento ali. Mas, assim, não se preocupe com relação a isso que eu falei aqui, que foi só um resumo. Eu vou detalhar aqui, de acordo com o escritor da revista, e vou detalhar com o material que eu estudei, um livro muito bom, comentário de João, e eu vou mostrar as passagens do Antigo Testamento que fala aqui dessa questão da água e do Espírito. Vamos lá. O escritor da revista coloca assim, as palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Assim, a maioria dos teólogos concordam que não é bom separar água e Espírito como se fossem duas coisas diferentes. Água e Espírito é uma coisa só. Então indica que algo que vai nos lavar, vai nos renovar, vai fazer de nós uma nova criatura. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. A gente pode ver aqui um paralelo, com a mensagem de João Batista. No entanto, a água aqui não é o batismo de João, nem é o batismo de Jesus, dos discípulos, não é o batismo da igreja, não é. Então, a água aqui ainda não é uma referência ao batismo. A gente tem que ver o pano de fundo que Nicodemos estava para compreender de fato o que é água e Espírito aqui nessa passagem, que é o pano de fundo do Antigo Testamento. E é isso que eu vou ler aqui nesse trecho do livro do D.A. Carson, comentário de João do D.A. Carson. É um texto um pouquinho longo, mas eu peço a sua atenção, porque aqui tem uma explicação bem legal sobre essa questão da água e do Espírito, de acordo com o Antigo Testamento. Eu acho que essa é a interpretação mais correta. Vou ler aqui. Muito mais importante é o pano de fundo do Antigo Testamento para água e Espírito. O Espírito é constantemente o princípio de vida de Deus, mesmo na criação, como está em Gênesis 2:7, 6:3 e Jó 34:14. Então, na criação, o Espírito está presente, ele dá vida. Mas muitos escritores do Antigo Testamento esperam por um tempo em que o Espírito de Deus será derramado sobre a humanidade, como está em Joel 2:28. E o resultado disso é que haverá bênção e justiça. Isaías 32, de 15 a 20, 44:3 e Ezequiel 39:29. Eu não coloquei esses versículos aqui em detalhes, porque senão a aula vai ficar muito longa. Mas eu vou enviar isso aqui para você de alguma forma, seja no grupo, você pode parar o vídeo aí e anotar esses versículos, dar uma conferida, porque realmente o pano de fundo do Antigo Testamento é o que está aqui presente em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. Vamos lá, continuando assim, E renovação interior que purifica o povo da aliança de Deus, de sua idolatria e desobediência. Ezequiel 11, 19 e 20 e também 36, versículo 26 e 27. Quando a água é usada figurativamente no Antigo Testamento, habitualmente se refere à renovação ou purificação, e especialmente quando é encontrada em conjunção com o Espírito. Essa conjunção pode ser explícita ou pode ocultar-se por trás da linguagem que descreve o derramar do Espírito. Então aqui tem várias passagens que falam dessa questão da água, da purificação da água. Número 19, de 17 a 19, Salmo 51, verso 9 e 10, Isaías 32, 15 e outras aqui que eu não vou citar, para ganhar tempo. Mas vamos lá.
A passagem mais importante de todas é Ezequiel 36, de 25 a 27, em que a água e espírito aparecem ligados muito estreitamente, a água significando a purificação da impureza e o espírito retratando a transformação do coração que capacitará as pessoas a seguir a Deus integralmente. Não é por acaso que o relato do Vale de Ossos Secos, em que Ezequiel prega e o Espírito traz vida para os ossos secos, segue bem de perto a passagem Água e Espírito de Ezequiel. Ou seja, capítulo 36, capítulo 37, dentro do mesmo contexto ali, né? No caso, Ezequiel fala da questão da água e do Espírito, ligada aí à purificação, e também depois ele fala do Vale de Ossos Secos, em que o Espírito dá vida. A linguagem é reminiscente das expressões novo coração, que giram em torno da promessa da nova aliança, como está em Jeremias 31, 29. Temas semelhantes foram algumas vezes percebidos no judaísmo tardio, como está em Jubileus 1, 23 a 25. Tá? Jubileus já é um escrito do judaísmo tardio, não necessariamente da Bíblia. Enfim, citei várias passagens bíblicas aqui do Antigo Testamento que falam dessa questão da água e do Espírito. Se você não tiver tempo de ler todas, leia pelo menos Ezequiel 36, de 25 a 27. E era exatamente isso que Jesus esperava que Nicodemos tivesse na sua mente. Se Nicodemos tivesse na sua mente todas essas passagens, ele teria compreendido muito bem o que Jesus estava falando do novo nascimento e nascer da água e do Espírito. Então, vamos ler essas passagens do Antigo Testamento para entender esse pano de fundo e compreender de fato que o novo nascimento aqui é uma transformação de vida, que é o que nós vamos falar no tópico 2. Novo nascimento, a obra de regeneração. Então, é esse destaque que nós vamos dar a partir de agora. 2.1, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego polignésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, assim, no caso aqui, regeneração é uma palavra que não aparece ali em João capítulo 3. Tá? João capítulo 3, quando Jesus fala nascer de novo, é uma outra palavra. Aqui a palavra regeneração, ela indica a mesma coisa de novo nascimento, mas ela é uma palavra diferente, né, que resume tudo aquilo que Jesus estava explicando para Nicodemos. Tá? Então vamos falar aqui da regeneração, né, indica que vai ter ali um novo nascimento no sentido de que se faz novo, né, se faz algo totalmente diferente do que era antigo. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Então, quando nós falamos de regeneração, nós estamos falando dessa transformação interior do pecador, uma transformação plena e completa, né, daquele que entrega a vida a Cristo. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração. Então, como eu falei anteriormente, novo nascimento é uma palavra, regeneração é outra, mas estão ali interligados, é a mesma doutrina, né? Referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Então, nós acreditamos que a pessoa, ao entregar a vida a Cristo, ela abandona o pecado. A natureza antiga ela deixa de existir e ela passa a ter uma nova natureza. Isso é regeneração, isso é novo nascimento. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, a palavra de Deus ela deve mudar o nosso coração, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Toda maldade no nosso coração deve ser abandonado. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, como a gente já falou anteriormente, Jesus está falando aqui que Nicodemos só vai ver o reino, só vai participar do reino se ele abandonar os seus pecados, se ele esquecer a sua vida antiga e agora ter uma nova vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que tem tudo que ele viveu no passado como esterco, como algo inútil, totalmente inútil. Agora eu sou uma nova criatura. Então o apóstolo Paulo foi um fariseu que passou por essa transformação. Ele abandonou aquela visão antiga dele, abandonou os seus pecados e aí ele passou a pertencer ao reino de Deus, ele nasceu de novo. Nicodemos pode ter se convertido depois, mas naquele momento ali com Jesus, Nicodemos ele não se arrependeu, ele saiu dali com aquela visão dele ainda de que bastava ele ser um judeu,
fiel à lei, que ele seria salvo. Ele não acreditou nas palavras de Jesus que fala do novo nascimento. Tópico 2.2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador. Então, assim, a regeneração não é algo que eu quero fazer. Não é uma transformação que eu produzo na minha vida. Não, é um ato que Deus realiza. Em um momento, eu não sou regenerado. Em um momento, eu sou um pecador, ímpio, condenado. Em um outro momento, eu sou regenerado. Eu sou uma nova criatura. Então, é algo pontual na nossa vida, né, que vem diretamente de Deus, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Isso aqui a gente não pode confundir com uma mudança no sentido de abandono completo do pecado imediatamente. Tipo assim, um dia a pessoa está bebendo, fumando, indo para festa, fazendo um monte de coisa errada, roubando e mentindo, e no dia seguinte ela abandonou tudo isso. No dia seguinte ela está na igreja, dando glória a Deus, aleluia, lendo a Bíblia, orando todos os dias e não pratica mais nenhum pecado. Não é assim que funciona. A gente precisa compreender o processo de transformação e de santificação. Então, assim, a regeneração implica uma mudança radical em que um dia a pessoa vive no pecado e para ela aquilo é normal, tranquilo. Não, estou de boa aqui, enfim, minha vida aqui está boa. Depois que ela ouve o evangelho e que ela de fato é regenerada, ela passa a ver aquela vida antiga como algo errado. Ela passa a ver aquela vida antiga, né, como algo que ofende a Deus. Então a visão dela muda com relação ao pecado. É claro que alguns pecados estão tão enraizados que é difícil abandonar da noite para o dia. A pessoa que bebe todos os dias, que sai com os amigos e bebe todos os dias, não é de um dia para o outro que ela vai parar de beber. A pessoa que fuma não é de um dia para o outro que ela vai parar de fumar. Alguém pode argumentar, mas comigo foi assim. Um dia eu fazia, outro dia eu não fiz mais. Tudo bem, tem casos pontuais assim. Tem muitas situações em que, de fato, a pessoa abandona o cigarro de um dia para o outro. Vai lá, aceita Jesus, no dia seguinte ela não fuma mais e ponto, acabou. Tem gente que abandona a bebida, a mentira e qualquer pecado, né, recorrente de um dia para o outro. Tem casos pontuais assim. E glória a Deus por isso, né? Que bom que aconteceu de forma radical. Mas na maioria das vezes, o que muda é a visão da pessoa com relação ao pecado e com relação a Deus. Então, assim, ela aceita Jesus, ela é regenerada, ela é uma nova criatura. Aí ela começa a entender a importância de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, de amar o próximo. Ela começa a ver a importância de exercer todas as disciplinas cristãs para que produza nela o fruto do Espírito. E aí ela vai abandonando o pecado aos poucos, de acordo com o entendimento, compreensão, ajuda dos irmãos também. Porque ela passa a ter esse entendimento. Então a regeneração implica uma transformação no coração, né, que a pessoa vai abandonando os pecados aos poucos. Tem pecado que ela consegue abandonar de uma vez, tem pecado que ela precisa de um tempo, de um processo. Eu já vi vários testemunhos nesse sentido. O Lázaro, o cantor Lázaro, que infelizmente já nos deixou, né, que fez um grande sucesso um tempo atrás, né, e até hoje, né, os hinos dele fazem sucesso, ele conta que quando se converteu, ele ainda fumava, ele não conseguiu abandonar o cigarro. E aí ele meio que decidiu a ficar em casa, né, falou, eu vou ficar aqui em casa me esforçando para abandonar o cigarro e depois eu vou para a igreja, né, depois eu me converto de verdade. E aí alguém falou para ele, falou, não, você continua indo para a igreja, você continua servindo a Deus, continua fumando, tenta abandonar, mas não abandona as coisas de Deus, continua indo, continua se esforçando. E aí um dia você abandona, e de fato isso aconteceu, né? Ele continuou sendo crente, continuou servindo a Deus, aí fumava ali, escondido e tal, e até que um dia ele de fato abandonou o pecado, né? Eu conheci uma pessoa também que bebia bastante, ela gostava muito de cerveja, e era muito difícil, né, sair com os amigos, alguma coisa, e não tomar uma cerveja, e foi até que ela abandonou. Ela falou comigo, olha, eu já abandonei tudo, mas está muito difícil eu abandonar a bebida. E aí eu falei, não, cara, continue indo para a igreja, continue orando, buscando a Deus, que um dia você vai abandonar. E de fato isso aconteceu. Então tem todo um processo de santificação que dura até o fim da nossa vida. Não adianta eu pensar assim, eu nasci no evangelho, né, quando eu nasci meus pais já eram crentes, conheço o evangelho desde criança, me batizei com 13 anos, tomei uma decisão de servir a Deus e já tem muitos anos que eu sou crente, então tá tudo bem comigo. Não, até hoje eu estou abandonando pecados, até hoje eu estou procurando melhorar cada vez mais. A vida cristã, né, aqui nessa terra, é um processo contínuo de melhoria.
cada vez mais nós vamos santificando a nossa vida, abandonando os pecados. Talvez os meus pecados não sejam pecados, né, públicos, que todo mundo vê, mas eu tenho meus pecados. Eu tenho, né, dentro do meu coração muita coisa que precisa ser transformada. Então é isso, né, entenda isso. A mudança radical no nosso coração é uma mudança, né, que nos leva a entender e compreender melhor as coisas de Deus, compreender o que é o pecado e a necessidade de abandonar o pecado, e você vai trabalhando isso a longo prazo. Então é isso. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Então, quando a pessoa toma essa decisão de crer em Jesus como Salvador, é que acontece o processo de regeneração. Acontece essa mudança radical na sua vida. Nesse contexto, Deus efetua a obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Então, assim, tem pessoas que se convertem de fato naquele momento que vai lá na frente. Faz o apelo, vai lá na frente, ela chega lá, ela se converteu. Tem gente que se converte ali. Tem gente que se converte depois de um tempo. Ela vai na frente por pressão, por emoção, mas não conseguiu ainda tomar uma decisão. Depois de 1 ano de crente, ela tem o estalo. Nossa, é isso que é ser crente. É isso que é servir a Deus. Aí ela se converte de verdade. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que passa por um processo. Eu não sei se esse foi o seu caso, né? Você pode até deixar o seu testemunho aí no vídeo, se você se sentir à vontade de contar. Você pode deixar aí nos comentários do vídeo, né, um pouco sobre isso, falando do seu testemunho, porque realmente, né, a mudança na nossa vida de reconhecer Jesus como Salvador e a necessidade de transformação acontece de forma pontual, mas muitas vezes é um processo que demora um pouco até nós termos essa compreensão. Tem gente que é batizada nas águas, mas ainda não compreendeu o Evangelho. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Então é uma ação divina. Você compreende o Evangelho, você crê no Evangelho e Deus, né, traz essa transformação para a sua vida. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, versículo 17 e 18. Então está bem claro aqui que toda boa dádiva e todo dom vem do alto. É claro que nós podemos expandir isso aqui para dons espirituais, para talentos e outras coisas, mas dentro do contexto que nós estamos falando, a boa dádiva aqui é a boa notícia de salvação. A boa dádiva aqui é a transformação interior do ser humano. Isso vem do alto. Agora eu quero ler um trecho do livro Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. O C.S. Lewis foi um escritor, né, no caso um professor lá da Inglaterra, acho que é Oxford, a universidade. Ele escreveu muitos livros cristãos. Cristianismo Puro e Simples é um mais famoso dele, mas também ele escreveu muitos livros de ficção. As Crônicas de Nárnia são escritos do C.S. Lewis. Então, assim, ele é muito conceituado no meio evangélico. Ele não era teólogo de profissão, mas ele tinha um entendimento do evangelho bem interessante, bem profundo. Eu gosto muito da visão dele, eu gosto muito do que ele fala sobre a vida dele. Surpreendido pela Alegria é uma autobiografia do C.S. Lewis. E aqui nesse trecho que eu vou ler, ele fala da conversão dele. Como foi que ele passou a crer no evangelho? Ele era ateu, viu? Ele foi ateu por muitos anos mesmo, assim, ele cresceu no lar evangélico, depois ele abandonou a fé, foi ateu por boa parte da sua vida, até que ele, né, se converteu, ele teve essa curiosidade, né, de entender mais do evangelho. Quem ajudou muito o C.S. Lewis a ter essa compreensão foi o Tolkien, tá? O Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, eles eram amigos, né, e eles, no caso, conversando sobre Deus, sobre o evangelho, o Tolkien pregou para ele, né? Apesar do Tolkien ser católico, mas ele pregou para o C.S. Lewis. Então, assim, ele teve essa compreensão e eu gostaria de ler o trecho aqui, só para você compreender como que isso acontece, né? Ou não, né? Vamos lá. Sei muito bem quando se deu o passo final. Embora me escape como. Fui levado até Whipsnade numa manhã ensolarada. Quando partimos, eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando chegamos ao zoológico, já cria. Todavia, não passei exatamente a viagem toda perdido em pensamentos, nem dominado por grande emoção. Emocional é talvez a última palavra que podemos aplicar a alguns dos eventos mais importantes. Olha só, C.S. Lewis ele teve um processo de conversão que foi o seguinte. Primeiro, ele passou a crer que Deus existe. Primeiro, ele passou a crer, né, que existe um Criador e tudo mais. Mas ele ainda não acreditava em Jesus como Salvador. E ele conta como foi que aconteceu aqui. Ele foi levado até um zoológico. Ele saiu de uma cidade ali, no local, e foi levado até um zoológico. De carro, né? Então, acho que foi de carro, foi de moto, não sei. Tem um trecho que ele detalha mais isso. Mas ele foi levado até lá.
durante a viagem, ele passou a crer, ou seja, quando ele saiu, ele não acreditava. Quando partimos, eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando chegamos ao zoológico, já cria. Como foi que isso se deu? Em que momento, de fato, da viagem ele passou a crer? Ele disse que não ficou pensando nisso o tempo todo. Ele disse que não se emocionou, ele não chorou. Ele simplesmente acreditou. Ele fala assim, emocional é talvez a última palavra que podemos aplicar a alguns dos eventos mais importantes. Ou seja, o evento mais importante da vida de C.S. Lewis foi esse aqui. Foi quando ele passou a crer em Jesus como Salvador. Quando ele passou a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não chorou, ele não se emocionou, não teve nada demais, não teve um pregador gritando, ele simplesmente passou a crer. Então, assim, esse momento que nós passamos a crer e que tem uma mudança radical na nossa vida, vem diretamente de Deus. Não sabemos como que acontece, não tem uma explicação para isso, simplesmente acontece. Então, conversão é isso. Conversão é você ter essa compreensão profunda de que, de fato, Jesus Cristo é o Filho de Deus e você precisa mudar de vida. Vamos avançar aqui, tópico 2.3, a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. De fato, isso aí está registrado nas Escrituras. Falamos sobre isso na revista anterior, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos capítulo 5, versículo 12. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós também pecamos. Eles eram os representantes de toda a humanidade. Eles caíram, toda a humanidade caiu. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, nós precisamos crer em Jesus porque ele foi obediente no nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. Por causa de Adão, todos pecaram. Todos nós estamos vivendo condenados. Mas por causa de Cristo, por causa da sua obediência, muitos serão feitos justos. Por que muitos e não todos? Muitos aqui porque somente aqueles que creem em Jesus como Salvador, que crê no sacrifício dele. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para garantir a salvação. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. A obra de redenção acontece ali na cruz do Calvário. Na cruz ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Então, assim, foi na cruz do Calvário que Jesus garantiu uma nova vida para nós. Foi derramando o seu sangue que ele pagou o preço do pecado. E toda a humanidade hoje tem a oportunidade de escapar da condenação eterna. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Observe que a obra de Cristo na cruz, ela tem vários efeitos. Um dos efeitos é eliminar a condenação. Nós não somos mais condenados, não seremos mais condenados. Um outro efeito é essa nova vida, que é concedida pelo Espírito Santo. Então, uma vez que eu não sou mais condenado, que eu não vivo mais no pecado, eu preciso ser transformado. E essa transformação vem através da regeneração. Eu não somente sou livre da condenação do pecado, eu tenho que viver uma nova vida. Isso aqui quebra o argumento de algumas pessoas que dizem que o sacrifício de Cristo salvou todo mundo. Ah, Jesus morreu na cruz do Calvário, salvou todo mundo, ninguém mais vai ser condenado. Esses são os universalistas. Ou seja, a pessoa pode crer em Jesus e continuar vivendo sua vida de pecado. Então, meio que viveu um evangelho pela metade ali, né? Você crê, mas continua vivendo sua vida, fica à vontade, faça o que você quiser. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Para que você de fato tenha uma salvação completa na sua vida, que a salvação de fato seja plena na sua vida, é necessário você nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que ser uma nova criatura. O seu comportamento tem que mudar. Não é só, crer em Jesus e ponto final, viva minha vida do jeito que eu quero. Não, tem que ser uma nova criatura. Tópico 3, os meios da obra regeneradora. 3.1, a operação do Espírito Santo. Então aqui é como que nós somos regenerados, né? Quais são os meios que Deus proporciona para que isso aconteça? O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do
Espírito. Então, como eu já expliquei anteriormente, tem a passagem de Ezequiel 36, várias passagens do Antigo Testamento, que fala dessa purificação do interior, purificação do pecado através da água e do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Então isso aqui não é necessariamente o batismo, tá? Eu coloquei aqui uma imagem do batismo só para ilustrar, mas não é necessariamente. O batismo é importante? Sim, ele é importante. Nós não devemos recusar o batismo, todos nós devemos nos batizar, é uma ordenança de Cristo. Porém, o batismo é uma demonstração física de algo que já aconteceu no interior, de uma transformação que vem no interior. Você é regenerado, você entende o Evangelho e você vai lá e fala, eu quero me batizar, eu quero mostrar para o mundo que de fato, né, eu agora sou um cristão verdadeiro. Eu não vou ministrar aqui uma aula sobre batismo, né, por completo, mas no EBD em Foco a gente tem material sobre esse tema, posso até deixar na descrição aí um slide sobre batismo, para você entender melhor, mas que fique bem claro aqui, transformação interior é algo produzido pelo Espírito Santo, não é a água do batismo. Tem gente que fala assim, eu mergulhei na água do batismo e tal, e agora eu sou puro. Não. Se você não crê em Jesus de fato, se o seu coração não está inclinado a crer em Jesus e a arrepender dos pecados, se o Espírito Santo não transformou seu coração, a água do batismo serviu de nada. Tá? Ela é algo simbólico, não deve ser rejeitado, mas é um símbolo. O que de fato conta é a transformação interior. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Então é isso. Nascer da água é a mesma coisa que nascer do Espírito e é a purificação do Espírito na nossa vida. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. Assim, é algo misterioso porque a gente não sabe de fato como isso opera, mas eu já expliquei anteriormente, né, o que de fato é regeneração. A regeneração é essa transformação interior que nos leva a querer abandonar o pecado, viver uma nova vida, seguir as disciplinas cristãs, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, né, amar o próximo e tudo mais. Então, assim, é um entendimento que você tem mais profundo da realidade espiritual que você se encontra, né, abandonando o pecado e agora vivendo a nova vida porque está no reino de Deus. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, como está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Então aqui aparece de forma explícita, lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Se você estava com dúvidas sobre a regeneração como obra do Espírito Santo, esse versículo tira todas as dúvidas. Essa lavagem tem que acontecer e é através do Espírito. 3.2, a palavra de Deus. Então no 3.1 nós falamos do Espírito, no 3.2 vamos falar da palavra. Vamos ver aqui qual o papel da palavra de Deus nessa transformação interior. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro. Vamos ler aqui 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Então Pedro, né, também fala desse novo nascimento. Né? Então assim, não é somente João viajando na maionese lá no seu evangelho, não. João fala do novo nascimento, Paulo fala do novo nascimento, Tiago fala do novo nascimento, Pedro fala do novo nascimento, o Antigo Testamento fala do novo nascimento. É algo presente de Gênesis a Apocalipse. Então, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de uma incorruptível, pela palavra, ou seja, a palavra vai gerar em você uma transformação interior. Semelhante, em Tiago lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Então nós somos gerados pela palavra da verdade. A palavra de Deus, ela transforma, ela muda. Então assim, essa palavra ela tem poder, não é uma palavra qualquer. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Ao ler a palavra, compreender a palavra e aplicar a palavra na sua vida é transformada e você vive algo diferente. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar, como está em Hebreus 4,
12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui está bem claro o poder transformador da palavra de Deus. É a palavra que muda, é a palavra que transforma. Ao ler a palavra, compreender a palavra e aplicar a palavra na sua vida vai mudar completamente. Os crentes que têm o costume de ler a Bíblia, né, e aplicar o que lê, geralmente são crentes mais maduros, que compreendem melhor o Evangelho. Entende? Aquele crente que não lê a Bíblia, que não se importa com a Bíblia, geralmente é um crente fraco, um crente que vive caindo, vive desviando, né, vive com problemas na igreja, né, fazendo confusão, falta de palavra. Tem que ler a palavra. Tá? É muito importante você, né, meditar na palavra, ler a palavra e aplicar a palavra na sua vida. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Isso aqui é muito importante, porque assim, o Evangelho vem a partir de ouvir a palavra de Deus. Paulo fala sobre isso, acho que é Romanos capítulo 9, versículo 10. Eu sempre confundo se é 9, 10 ou se é 10, 9. Tá? Mas está lá em Romanos. Ele fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é necessário que o ímpio escute a palavra. É necessário que o ímpio tenha acesso à mensagem do Evangelho. A salvação ela não vem do nada, do além. A pessoa ouve o Evangelho e ela é a semente que o Espírito Santo vai lá e faz gerar a nova criatura. É isso. Entende? Não tem salvação sem palavra. Não tem como a pessoa, não, me converti. Com o quê? Não, sei lá, me converti. Não, tipo, não tem. Alguém pregou. Alguém falou de Jesus. Entende? A palavra no sentido pregada, né? Ministrada, explicada. A gente observa, por exemplo, o eunuco, lá em Atos, né, que Filipe prega para ele. Ele estava lendo, não estava compreendendo. Aí Filipe explica para ele, ele compreende, ele fala, eu creio. E aí ele se batiza naquele mesmo instante. Então, ali a gente vê o quê? A semente da palavra, né, fez com que o Espírito Santo transformasse a vida daquele eunuco. 3.3, a vontade soberana de Deus. Então, aqui nesse tópico, nós vamos falar que a regeneração também tem relação com a soberania de Deus, né, sobre a nossa vida. Vamos ver aqui. Ó. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Entende? A vontade de Deus é que todas as pessoas tenham uma compreensão do Evangelho. Sabemos que nem todos vão crer. O Evangelho vai ser pregado e muitas pessoas vão recusar, né? O plano de salvação de Deus revela que a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, na 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. No caso aqui, a promessa do retorno, né? Da inauguração do reino, final e tudo mais. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, assim, Deus não está tardando, Ele está dando oportunidade para que as pessoas creiam e se arrependam dos seus pecados. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino, por consequência, a vida eterna. Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, assim, ouviram a mensagem, ouviram a palavra, tiveram oportunidade, mas recusaram. Então, eles tomaram essa decisão de recusar o Evangelho. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Então, assim, ele vai ouvir e vai tomar essa decisão, se ele crê ou se ele não crê. Amém? É claro que nesse tópico aqui, algumas pessoas podem querer fazer um debate, calvinismo, arminianismo e tal, só que eu acho que esse não é o foco da lição, não recomendo você ir por esse caminho, né? Fique dentro da passagem bíblica, né? Explique o que é regeneração e não traga debates desnecessários para a aula, não é o caso aqui. Amém? Se você quiser fazer um debate sobre isso, pode marcar um outro momento na sua igreja, né, e tenta fazer esse debate, mas não aqui na lição, que eu acho que vai atrapalhar um pouco, tá? Só uma observação aí sobre esse tema. Conclusão, vamos para a conclusão aqui que diz assim: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome.
Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Então é isso. A obra de regeneração é algo que acontece no nosso coração quando nós cremos em Jesus como Salvador. Ao fazer isso, nós temos acesso ao reino de Deus. Somos filhos de Deus. Somos santificados, tem todo um processo que acontece na nossa vida, mas algo pontual é essa regeneração, que acontece pelo Espírito Santo. Então a gente vê ali Nicodemos, que conversou com Jesus sobre esse tema, e parece que ele não acreditou, ele saiu dali do mesmo jeito que ele entrou. Mas eu tenho certeza, né, que a semente do Evangelho, ao ser plantada nos corações, ela sim pode germinar, né, e pode, né, gerar ali uma nova criatura. Quantas e quantas pessoas, né, de forma meio que por acaso tiveram acesso ao Evangelho. E depois eles creram, né, enfim, fizeram uma obra maravilhosa. Né? O pessoal conta muito aí o testemunho do Matos Nascimento, né? Segundo o que eu ouvi, não sei se é verdade, mas acho que é. Né? O Matos Nascimento, ele estava indo no avião e tal, né? Ele ia pegar um voo e uma pessoa colocou no bolso dele um panfleto de evangelismo. Ele era um ímpio, tocava numa banda mundana, e aí ele pegou aquele panfleto, leu aquela mensagem, aquilo tocou nele. Ele ficou com aquilo em mente, depois ele procurou saber mais, e aí ele aceitou Jesus, né, e fez uma grande obra, e faz até hoje uma grande obra. Né? Recentemente esteve aqui na minha cidade cantando, enfim, até hoje ele ainda está na ativa. Então, assim, algo simples, um panfleto, né, tocou no coração do Márcio Nascimento, e ele se converteu. Então é isso, a semente do Evangelho deve ser plantada, e o Espírito Santo vai fazer germinar ali, né, essa semente, e a partir daí acontece um novo nascimento, e a pessoa se torna uma nova criatura. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. Né? Então aqui, você que é professor da EBD, né, e usa o slide na sua igreja, isso aqui ajuda bastante. Né? O nosso site é ebdemfoco.com, nosso WhatsApp está aqui, 949-8409-2869. Nosso conteúdo, né, mais uma vez sobre o nosso aplicativo que você pode baixar no EBD em Foco. Você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.